Capítulo 35 de 2 Crônicas. Então, Josias anunciou que a festa da Páscoa seria comemorada no 14º dia do primeiro mês em Jerusalém. O cordeiro da Páscoa foi morto naquela tarde. Ele também designou os sacerdotes para os seus postos e os estimulou a começarem o seu trabalho no templo do Senhor novamente. Ele enviou uma ordem aos levitas consagrados ao Senhor para instruírem todo o povo de Israel, já que a arca sagrada está agora no templo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e vocês não precisam mais carregá-la sobre os ombros de um lugar para outro. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, seu povo. Organizem-se para o serviço por famílias, de acordo com os seus grupos, como era costume, no templo dos seus pais, conforme a orientação escrita de Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Cada grupo de levitas vai atender a determinados grupos de famílias do nosso povo no lugar santo. Abatam os cordeiros para a Páscoa, santifiquem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas. Sigam todas as instruções do Senhor dadas por intermédio de Moisés. Então, o rei Josias ofereceu do seu rebanho 30.000 cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa do povo, além de 3.000 novilhos. Os oficiais do rei também ofertaram de livre vontade para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois para os sacrifícios da Páscoa. Conanias e seus irmãos, Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, deram 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois aos levitas para os sacrifícios da Páscoa. Quando tudo estava preparado para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas formaram os grupos de serviço conforme o rei havia mandado. Então, os levitas mataram os cordeiros da Páscoa e entregaram sangue aos sacerdotes. Os sacerdotes aspergiram sangue sobre o altar, enquanto os levitas tiraram a pele dos animais. Eles separaram os animais para cada tribo apresentar suas próprias ofertas queimadas ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, e fizeram a mesma coisa com os bois. Depois, conforme estava ordenado pela lei de Moisés, assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideira, e os levaram depressa a todo o povo para comer. Depois, os levitas prepararam o que era deles e para os sacerdotes, descendentes de Arão, porque os sacerdotes ficaram ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo a gordura e as ofertas queimadas. Os cantores descendentes de Asaf estavam em seus lugares, seguindo as instruções dadas pelo rei Davi. Asaf, Emã e por Gedutum, profeta do rei. Os porteiros tomavam conta das portas e não precisavam deixar seus postos, porque a refeição deles era trazida pelos seus irmãos levitas. Toda a cerimônia da Páscoa foi realizada naquele dia. Todas as ofertas queimadas foram sacrificadas sobre o altar do Senhor, conforme as ordens de Josias. Todos os israelitas que estavam presentes em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento, durante 7 dias. Desde o tempo do profeta Samuel, a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta, como fez o rei Josias, incluindo tanto os sacerdotes, levitas e todo o povo de Jerusalém, de todas as partes de Judá e também de todo o Israel. Esta Páscoa foi comemorada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo que Josias havia feito e depois de preparar o templo do Senhor, Neco, rei do Egito, levou o seu exército para lutar em Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias marchou contra ele. O rei Neco, porém, enviou representantes a Josias com esta mensagem: Não quero lutar com você, ó rei de Judá. Vim apenas para combater os meus inimigos. Deixe-me em paz. Deus me disse para me apressar. Não se intrometa com Deus, ou ele o destruirá, porque ele está comigo. Mas Josias não quis saber de voltar atrás. Ele levou o seu exército para a batalha no vale de Megido.
Colocou de lado suas roupas reais, de modo que o inimigo não podia reconhecê-lo. Josias não quis acreditar que a mensagem de Neco era da parte de Deus. Os flecheiros do inimigo feriram o rei Josias, e ele disse aos seus oficiais: Tirem-me da batalha, estou seriamente ferido. Então, os oficiais o tiraram do seu carro e o colocaram em outro carro, e ele foi levado para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado ali, no cemitério real. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou por ele. O profeta Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. Até hoje, os cantores e cantoras ainda cantam canções tristes em homenagem à morte de Josias. Essas canções de tristeza foram registradas nas lamentações oficiais dos reis de Israel. Os demais acontecimentos de Josias, suas boas ações e como ele seguiu as leis do Senhor, tudo o que ele fez do início ao fim está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Quanta história! Que incrível! Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Amém.